Olá, pessoal! Vamos resolver a seguinte questão. Encontre todas as soluções inteiras positivas do seguinte sistema. MMC de 120 com A é 360 e o MDC de 450 com A é 90. Então, a gente tem essas duas equações, uma com MMC e outra com MDC. A primeira ideia, então, para tentar resolver essa questão vai ser a gente tentar lembrar alguma relação que envolva essas duas equações, ou seja, alguma relação que envolva MMC com MDC. Se eu pegar o MMC e multiplicar pelo MDC, eu vou ter justamente o produto do x com y, tá? Só que eu tenho um porém, tá vendo aqui que é xy, aqui é xy? Aqui eu tenho 120 com A e 450 com A. Nesse caso específico, eu não vou poder logo de cara usar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos inicialmente tentar olhar para os fatores primos envolvidos nessa questão. Então a ideia vai ser, vamos decompor todo mundo em fator primo aqui e ver o que acontece. Então vamos começar. Ó. 360, a gente vai dividir em fatores primos. Se a gente fizer a conta, 360 é o quê? 360 é 36 vezes 10. 36 vezes 10. 36, a gente sabe que é quanto? Que é 6 ao quadrado. 6 é 2 vezes 3. Então, 36 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. 10 é 2 vezes 5. Então, 360 é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 120, que é o número que está aqui dentro, a gente lembra que é 1/3 de 360. Então, é só dividir isso aqui por 3. Então, 120 é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado dividido por 3 vai dar 3, vezes 5. Agora, 90. 90 a gente sabe que é 18 vezes 5. 18 é 2 vezes 9. 9 é 3 ao quadrado. Então, 90 vai ficar 2 vezes 9 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então a fatoração em primos é essa. E a fatoração do 450? 450 não é 90 vezes 5? 9 vezes 5 é 45. Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar esse número aqui vezes 5 eleva aqui ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E por que eu estou fazendo essa fatoração? A gente sabe pelo teorema fundamental da aritmética que essa decomposição em fatores primos é única. E aí a pergunta vai ser, vamos tentar descobrir quais são as possíveis fatoração que esse A pode ter? Primeira coisa a observar, como todos os números aqui têm os fatores 2, 3, 5, então eu vou supor que o A também é um produto de números com fatores 2, 3 e 5, tá? Então, a única coisa que vai faltar para a gente é descobrir quem são esses expoentes aqui, x, y e z. E como nós vamos descobrir esses expoentes aqui? Nós vamos usar a seguinte estratégia. Vamos pensar como a gente calcula o MMC e o MDC utilizando os fatores primos. Vamos ver aqui o primeiro caso. Ó. Vamos pegar esse MMC aqui. MMC de 120 com a gente viu, quer dizer, está escrito enunciado que é 360, né? O que isso quer dizer? Que o 120, que a gente viu que é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, então você tem 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, com o A é o quê? 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. O MMC disso deu 360. 360 é o quê? É 2 ao cubo, 3 ao quadrado, 5. Então, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. O MMC é o menor múltiplo que tem em comum. O que é menor múltiplo comum? Se ele tem o menor múltiplo em comum do 120 com o A, quer dizer que o A, com certeza, tem esse fator 2 ao cubo aqui. Por quê? Quando a gente vai calcular o MMC entre dois números, sabendo a fatoração deles, a gente quer o menor múltiplo comum, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o máximo dos expoentes que a gente puder.
Então, ó, se aqui é 2 ao cubo e aqui é 2 elevado a x, e aqui eu tenho 2 ao cubo, quer dizer o seguinte, que o máximo entre o expoente aqui 3 e o expoente aqui x, o máximo entre esses dois números é esse, é 3. Bom, então aqui eu não tenho muita ajuda, né? Porque o máximo de 3 com x, x pode ser 0, 1, 2 ou 3, né? Porque aí vai dar 3 de qualquer forma. Então isso aqui não me ajuda. Mas vamos ver os outros, ó. Aqui eu tenho o quê? Que o máximo do expoente do primeiro número, o máximo aqui é de 1, com y, tem que dar esse expoente aqui, que é 2. O máximo de 1 com alguma coisa dá 2. Isso quer dizer, então, que o y precisa ser 2, né? Porque senão o máximo seria 1. Então, isso daqui a gente já descobriu que o y é 2. E daqui do 5, a mesma história. O máximo do expoente aqui, 1 com z, tem que ser quanto? Tá? Tem que dar 1. Bom, aí aqui a gente já tem um problema. Se o máximo de 1 com z é 1, então quer dizer que o maior número aqui é 1. Então quer dizer que o z é menor ou igual a 1. Então quer dizer que o z, como a gente está fazendo fatoração, o z ou é 0 ou é 1. E aqui no caso do x, se o máximo é 3, a gente percebeu o quê? Que o x ele é menor que 3, né? Menor ou igual a 3. Então x é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Pode ser mais que um valor? Pode. A gente vai ver agora o quê? O MDC, que é a segunda equação aqui, para ver se a gente elimina algumas situações, tá? A gente sabe agora o quê? Que o MDC entre 450 com A é quanto? É 120? Não, é 90. É 90, né? A mesma história. 450 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O A é 2 elevado a x, 3 elevado a y e 5 elevado a z. O que eu quero saber? O MDC desses dois números deu 90? Deu quanto? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Certo? No MMC, a gente pega o máximo dos expoentes. No MDC, a gente quer o maior divisor comum. Então, para o divisor ser comum, os expoentes precisam estar dividindo aqui. Então, quer dizer que esse número aqui, esse expoente, tem que ser o menor valor possível entre os dois expoentes daqui. Ou seja, ao invés de ser máximo, a situação aqui vai ser do mínimo. Então, você vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui o mínimo do expoente 1 aqui com x, tem que dar esse expoente aqui, que é 1. O mínimo de 1 com x é 1, quer dizer que o 1 é o menor valor? Então isso aqui quer dizer que o x é maior que 1. Maior ou igual a 1, né? Então o x aqui pode ser 1, pode ser 2 e vai embora, tá? Agora vamos ver aqui o y. O mínimo de 2 com y precisa ser igual a 2. Então daqui, se o menor valor de 2 com y é 2, quer dizer que o y é maior ou igual a 2. Então quer dizer que o y é igual a 2, 3 e vai embora. E agora vamos ver a mesma coisa com outros expoentes. Expoente do 5. O mínimo de 2 com z tem que dar aqui 1. Se o mínimo de 2 com z é 1, isso quer dizer o quê? Se o 2 é maior que 1, então o mínimo é z. E o z, então, precisa ser 1. Então, daqui a gente percebe o quê? Que o z necessariamente tem que ser 1, tá vendo? Bom, a gente teve essas informações aqui. A gente tirou essas informações das duas equações. Vamos juntar as informações? Vamos ver o que a gente obtém juntando as informações aqui, ó. Olha só isso. Aqui eu tenho o máximo de 3x, aqui eu tenho o mínimo de 1 com x. Nesse meu caso, eu obtive que o x é 0, 1, 2 ou 3. Pode ser. E aqui o x é 1, 2 ou maior que 1, né?
Então, o x dessas duas equações aqui, dessa com essa, a gente obtém que o x ele é 1, 2 ou 3. Então, a gente pode ter x igual a 1, ou x igual a 2, ou x igual a 3. O x não pode ser maior que 3 aqui, e não pode ser menor do que 1 por aqui, tá vendo? Então, sobre as três possibilidades. Dessa aqui, ó, do y, o y aqui tem que ser igual a 2, e aqui o y é maior que 2. Então, o y só pode ser 2, né? Só tem uma opção para o y. Y é 2. E o z? Z aqui é 0 ou 1. Mas aqui o z só pode ser 1. Então, o z é 1. Bom, resumindo tudo, o que a gente obteve? Que o a é dessa forma. O a é da forma 2 elevado a x vezes 3 elevado ao y, mais y é 2, vezes 5 elevado a z, mais z tem que ser 1. Então, o a é dessa forma aqui, onde esse x é 1, 2 ou 3. Então, quantas soluções eu vou ter? Eu vou ter 3 soluções, uma para cada valor de x. Ó. Então, se o x é igual a 1, quem vai ser o a? O a vai ser 2, que aqui eu substituo por 1, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, daqui vai dar quanto? 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 9, 90. Essa é uma solução. Se x é igual a 2, o a vai dar quanto? Vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, que é equivalente a multiplicar 90 por 2, então vai dar 180. E, finalmente, se o x for igual a 3, eu vou obter que o a é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, é só multiplicar o 180 por 2, vai dar 360. Então, resumindo, as três soluções são as seguintes. São a igual a 90, a igual a 180 e a igual a 360. Isso finaliza aqui a nossa questão.